Fala galera, eu sou Eduardo Denis do Portal Bombeiro e hoje eu vou falar sobre fases de incêndio. Eu vou explicar o passo a passo desde a fase de crescimento até a fase de decaimento. O incêndio ele tem algumas características próprias dele, então a gente vai começar aí na fase inicial ou fase incipiente, que ele começa a gerar calor, a fornecer para os outros objetos calor também, mas nessa fase inicial do incêndio, ele ainda está gerando calor para aquecer o próprio material, produzindo mais chamas e mais calor e consumindo aí o oxigênio, pelo menos parte desse oxigênio que está no ambiente. Então, se isso continuar acontecendo, ele vai para uma fase que a gente chama de fase de crescimento. Ele vai crescendo em relação ao ambiente conforme vai passando o tempo. Ele vai gerando mais calor, vai desprendendo mais gases e vapores, e esses gases e vapores vão aquecendo outros objetos dentro do ambiente, e assim sucessivamente. Ele vai desprendendo cada vez mais gases e vapores. Então, conforme vai passando isso, ele consome o oxigênio que tem no ambiente e busca mais oxigênio no ambiente. Se não houver, ele tenta buscar de fora oxigênio para alimentar ainda mais a combustão. Lembrando aí da nossa combustão, que mesmo na fase inicial, a combustão ela já é completa. Então já existe uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de gases, luzes, calor e vapores. E nessa fase de crescimento, ele vai consumindo cada vez mais e vai gerando cada vez mais calor. Até que ele chega numa fase de queima livre, onde o oxigênio ainda é abundante, material combustível é abundante, o calor gerado por conta dessa queima também é abundante, gases e vapores. Então a gente tem aí todos os materiais já tomados por gases, vapores e bastante calor. E isso vai se repetindo, pois é autossustentável. Então, se nada mudar aqui, conforme for colocando mais combustível e ter mais oxigênio, ele se mantém sempre na fase de queima livre. Agora, a fase de decaimento, que a gente chega nessa parte aqui, muitas literaturas vocês vão encontrar dizendo que a fase de decaimento é em decorrência da baixa taxa de oxigênio. Porém, aqui na fase de decaimento a gente tem uma fase de baixo combustível ou baixo calor ou baixo oxigênio. Então, um dos elementos do tetraedro do fogo ficou deficiente, seja ele combustível, seja ele calor, seja ele comburente. Normalmente, o que a gente encontra aqui é ou combustível deficiente ou comburente deficiente. Então, ele cai para a fase de queima lenta. Nas nossas literaturas, normalmente a gente fala de fase aqui de queima lenta como uma fase com baixo oxigênio para explicar um fenômeno de reignição súbita, que é o nosso backdraft. Então, o material está aqui e quando ele volta para a nossa fase de queima livre de maneira súbita, em decorrência de uma entrada repentina de oxigênio, a gente tem um fenômeno de explosão chamado backdraft. Então, normalmente vocês vão encontrar a fase de decaimento falando sobre oxigênio, mas nem sempre é oxigênio. Às vezes a gente encontra isso também com o nosso combustível. E se daqui não houver uma condição ideal daquele elemento do tetraedro que ficou faltante aqui ou ficou deficiente na fase de decaimento, o nosso fogo, nossa combustão, nosso incêndio aqui, né, ele tende a extinção. Então, ele vai se manter nessa fase aqui, ó, de queima lenta, por quanto tempo? Enquanto houver o elemento que está deficiente, né? E quando ele acabar, a gente tende a zero, a gente tende a extinção. Então, se por acaso aqui for comburente, vamos chamar de oxigênio aqui de O2, se ele tiver uma deficiência, né, caiu o oxigênio, ele vai ficar em queima lenta esperando novamente a entrada desse oxigênio ou buscando de lá de fora. Se por acaso for combustível, é a mesma coisa. Se houver uma entrada, ele volta para queima livre, se não, ele tende a extinção. Lembrando que nessa fase aqui de queima livre ou de queima lenta, quando a gente fala de queima livre, ou mesmo até a nossa queima lenta na reignição súbita, eu preciso da entrada de oxigênio na parte mais inferior, entrando oxigênio, se você tiver como base nosso fogo, ele precisa entrar oxigênio nessa parte mais baixa
e aqui nós temos a saída de gases e fumaça, tá? Então ele sempre entra pela parte mais baixa e solta os gases pela fase mais alta. Quando a gente fala de ventilação, a gente tem que levar em consideração isso, para a gente não alimentar muito o fogo com o elemento que está faltando e a gente ter uma possível aí reignição súbita. Bom, então eu espero que tenha ficado claro. Fase inicial, queima livre, queima lenta e a fase de extinção. Essas são as fases de incêndio. Se você gostou, curte aqui embaixo. Se você ainda não é cadastrado no nosso canal, se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Deixa seu comentário aqui embaixo pra gente também. Este vídeo foi uma sugestão de um dos nossos inscritos aí, o André Luiz. Ele pediu pra gente fazer um vídeo, sugeriu na verdade que nós fizéssemos um vídeo de fases de incêndio, então eu espero que tenha tirado a sua dúvida e a de outras pessoas também. Então coloque aqui embaixo seu comentário, na medida do possível eu vou tentar fazer aí, atender as solicitações. Compartilhem o máximo que vocês puderem e até o próximo vídeo.